Salve, salve malandragem! Presta atenção que hoje vocês vão aprender um pouco sobre a história dos Tupi. O Tupi é uma família linguística milenar, falada por diversas tribos originárias da América do Sul. Mas, apesar de sua dispersão pelo continente, ela é mais vista como uma identidade cultural compartilhada. Daí, seus antepassados, os mais antigos, que estavam localizados onde hoje é o Brasil, começaram a se expandir, indo ao norte do rio Amazonas, a sul pelo Paraguai, a leste pelo Tocantins e a oeste pelo rio Madeira. Mesmo sendo descendentes de uma mesma família, nomearam-se para se distinguir um dos outros, como os povos Tamoio, os mais antigos, os Tupinambás, descendentes diretos dos Tupis, os Tupiniquins, parentes dos Tupis, e os Guaranis, os guerreiros. Alguns estudos indicam que originalmente os Tupi teriam habitado os vales do rio Madeira e Xingu, ambos afluentes do rio Amazonas. Esses povos possuíam hábitos sedentários e eram agricultores, visto que eles se estabeleciam em um local e posteriormente, devido a fatores de crescimento demográfico, se espalhavam pelo território através do fracionamento de aldeias. As terras originalmente ocupadas não eram deixadas para trás, o que caracterizaria uma dinâmica de expansão sedentária. Supõe-se que esses povos poderiam ter percorrido dentro do continente no sentido norte-sul, a partir do Amazonas, alcançando o rio Paraguai e daí ocupando as áreas da floresta subtropical e o litoral, de sul para norte. Estas movimentações teriam se iniciado no começo da era cristã. O estudo arqueológico desses povos é muito baseado nos achados cerâmicos, visto que os Tupi antigos eram ótimos ceramistas. Então, de acordo com os tipos de ornamentação e grafismo dos fragmentos encontrados, é possível atribuir o pertencimento da cerâmica a uma tradição ceramista já descrita, e com isso afirmar de qual o povo teria sido o produtor do artefato. Além disso, também temos como fator determinante a tradição oral desses povos. Quando os portugueses chegaram na América, eles tiveram seu primeiro contato com os nativos de maneira pacífica. Inicialmente, eles mantinham relações com base em trocas, conhecidas como escambo, que era basicamente o intercâmbio da força de trabalho dos tupis, geralmente extraindo pau-brasil para as feitorias portuguesas, por mercadorias manufaturadas vindas de Portugal. Porém, com o passar do tempo e com a fixação dos portugueses nas terras, eles passaram a usar os indígenas em lavouras canavieiras devido à implantação das capitanias hereditárias, deixando as formas de trabalho cada vez mais compulsórias, o que gerou insatisfação nos nativos. Isso provocou fugas, ataques a vilas, defesa de aldeias e formação de aliança com outros invasores europeus, o que mais tarde desencadeou conflitos contra os portugueses. Dentre os conflitos, temos a Confederação de Tamoios, a Guerra do Cabo Frio e as Guerras Guaraníticas. Além disso, a interação com os povos europeus contribuiu para epidemias devastadoras que ocasionaram a devastação em massa desses povos. Isso se deu devido à baixa imunidade dos indígenas, uma vez que eles não tinham acesso a cuidados medicinais. Os tupis se organizavam em tribos, compostas de aldeias que mantinham interesses comuns entre si. Nas aldeias havia normalmente de 500 a 600 pessoas, que viviam em grandes habitações coletivas, conhecidas como malocas, uma estrutura de madeira coberta por folhas de palmeira. Em geral, o número de habitações variava de 4 a 7 por aldeia, cada uma delas abrigando um grande grupo familiar. Eles eram um povo de tradição agrícola e praticavam agricultura itinerante, também conhecida como cultivo em coivar. Essa técnica consistia na derrubada de árvores e a aragem da terra para o plantio, trabalho realizado pelos homens da aldeia. Além disso, eles também se ocupavam da caça, da pesca e da fabricação de canoas. Também fabricavam instrumentos de trabalho e armas para serem utilizadas nas guerras contra outros povos indígenas. Essas guerras entre grupos distintos eram constantes e serviam como um elemento-chave na estruturação das sociedades tupis. Motivadas pelo ritual de vingança, as guerras visavam capturar inimigos a fim de destiná-los aos rituais antropofágicos.
que eram basicamente rituais de canibalismo. Participavam dessas comemorações não só os membros das aldeias, mas também os aliados vizinhos, que não estavam diretamente na batalha. As guerras, dessa forma, forneciam sentido e coesão social aos grupos tupis, fortalecendo o laço dos aliados. Logo, fazer prisioneiros e executá-los, segundo o ritual estabelecido, confirmava relações de ódio e de aliança. Em contrapartida, as mulheres eram responsáveis pelos serviços domésticos, relacionados com a manutenção da casa ou com a alimentação. Também eram responsáveis pelo trabalho na agricultura, pela coleta, pela domesticação dos animais e também colaboravam na pesca. A cultura indígena se faz presente de diversas maneiras no cotidiano brasileiro, influenciando desde a agricultura até a culinária, a medicina e, é claro, a linguagem. A presença das línguas tupis é notória no português brasileiro pelas palavras que foram incorporadas, onde temos como, por exemplo, dessa apropriação, jabuti, caju, amapá e coivara. A culinária nacional também tem diversos elementos vindo dos tupis. O uso da mandioca e seu processamento talvez seja a mais conhecida por sua presença em inúmeros pratos indígenas populares como angus, farinhas, moquecas, paçocas e molhos. Também temos a arte indígena brasileira, que além de ser plural, a confecção não é aberta a todos. É respeitada desde a hierarquia social, a diferença de gênero e idade para manipular os materiais que resultarão em objetos decorativos ou adornos para rituais. Os tupis eram politeístas e tradicionalmente acreditavam em uma divindade suprema, muitas vezes associado ao Sol, que era considerado o criador do universo e guardião da ordem natural. Além disso, eles acreditavam em vários deuses menores, espíritos da natureza e ancestrais que podiam intervir nas suas vidas. Cada tribo ou grupo tupi poderia ter suas próprias divindades e mitos específicos. Os rituais e cerimônias religiosas eram uma parte muito importante da vida dos povos tupis, visto que eles realizavam festas e rituais em honra aos seus deuses, buscando proteção, fertilidade, cura, entre outras bênçãos. Danças, cantos, oferendas e sacrifícios de animais eram comuns nessas celebrações. Vale ressaltar que a diversidade cultural dos povos tupis é grande e suas crenças podem variar de acordo com a região, o grupo específico e o tempo histórico. Além disso, devido à colonização e às mudanças culturais ao longo dos séculos, algumas informações podem ter se perdido ou se modificado ao longo do tempo. Portanto, é importante considerar esses aspectos ao estudar a religião dos povos tupis. Daí agora, para finalizar, eu vou citar duas curiosidades aqui para ficar bonito. Primeiro é que durante as guerras entre as tribos, os tupis tinham vários rituais, e um deles era justamente o de antropofagia, que era o consumo da carne do inimigo, ou seja, o canibalismo. Daí eles realizavam esse ritual porque acreditavam que ao consumir a carne de guerreiros, iriam ganhar suas habilidades e a sua bravura. A segunda é que até os dias de hoje, tem algumas aldeias indígenas espalhadas pelo Brasil, principalmente no litoral da Bahia e do Espírito Santo, e ambas são remanescentes dos tupi. Daí é isso, tá ligado? Muito obrigado aí pela atenção. Até o próximo trabalho, que eu espero que nunca venha. E é isso. Tamo junto, rapaziada.